parte de um assunto a ser estudado. Glória a Deus! Avançamos para mais uma parte. Agora chegamos na parte de um assunto a ser estudado. Bom, e aqui está algumas versões de Bíblias ou algumas Bíblias diferentes que podem nos auxiliar no estudo. Obviamente que não vou aqui falar sobre elas, mas só para você ter noção, temos aqui a Bíblia Palavra-Chave, Corrigida Fiel, NTLH, nós temos aqui uma NVI em ordem cronológica, possivelmente vou te falar sobre ela daqui a pouco, uma King James, uma outra NVI, uma LTT, eu vou até ler o que significa, Bíblia de Estudo do Texto Tradicional. Usei poucas vezes, mas gostei muito. Olha a aparência dessa Bíblia. Mas é uma Bíblia de lançamento muito bem trabalhada, que obviamente vai ter um custo um pouco maior. E aqui tá a minha Bíblia guerreira, aqui de pregações, de levar para o seminário, de levar para a igreja, para o estudo bíblico, porque todos nós temos nossas Bíblias que acabamos usando mais, não é verdade? Deixei as minhas Bíblias ali, vou deixar somente essas duas aqui, ok? Daqui a pouco vou estar mencionando sobre elas. Então hoje nós vamos falar sobre esse preparo de estudo, de preparação para a mensagem. Porém, quando eu falei sobre as partes de um processo de sermão, que se não me engano nós ficamos aqui 3 aulas nesse assunto, então eu acabei adiantando de certo modo essa parte, e por isso eu vou passar por ela bem resumidamente, possivelmente 1 ou 2 aulas, bem provável que sejam 2 aulas, somente, tá bom? Pode ser que no futuro essa aula se estenda de um modo maior, porque na prática mesmo, nós estamos agora entrando em uma outra matéria, em um outro assunto, da qual eu não sou professor, tá joia? Esse assunto é exegese e hermenêutica. É um assunto de estudo, que é inclusive um assunto que eu apresentei para vocês, 2 livros. Vou recordar somente, vou buscá-los e te mostrar. Eu te apresentei esses 2 livros, que são livros muito bem indicados para este assunto de estudo, análise do texto, ok? São 2 materiais excelentes. Se Deus quiser, assim que eu terminar esse curso e terminar o livro, eu vou estar lendo eles por completo e pode ser que as novas versões do curso já tenham aí um material específico sobre exegese e hermenêutica, de um modo, com algum método específico, tá joia? Porque cada um tem o seu modo de fazer exegese e hermenêutica, uns com um modo mais simplificado, outros com um modo mais avançado. Eu, por exemplo, eu tenho um aplicativo chamado Logos 10, se não me engano, o meu é o Platinum, que custa em torno de uns R$7.000. É um software mesmo, porém, eu comprei ele com uma certa promoção, se não me engano, de 50%. Eu devo ter pago aí por volta de R$4.000 nele. Mesmo assim, é muito caro. E como eu não sou muito de usar sistema digital, desde que eu comprei os livros físicos, eu tenho tido mais facilidade de pegar o livro físico. Eu não sou daqueles... Por mais que eu seja bem da tecnologia, eu não sou do tipo que se dá bem ficando só lendo tela, rodando aplicativo. Não é o meu forte, tá bom? Mas se você é alguém que consegue estudar com alta densidade e tem recursos, sim, o aplicativo Logos 10 pode ser excelente para você. Tendo dito isso e deixado bem claro que essa parte, por mais que ela está aqui anexa à matéria, para te ajudar aqui dentro de homilética, é como se fosse um bônus, porque na prática não pertence à homilética, pertence, repito mais uma vez, à exegese e hermenêutica. Quando você faz um seminário teológico,
como o caso do seminário que eu dou aula de homilética. O professor de exegese é outro, e muitas das vezes o professor de hermenêutica é outro. Aí tem professor de exegese do Antigo Testamento, professor de exegese do Novo Testamento, e assim, são diversas matérias que vão se unir aqui a essa matéria de homilética e ter um resultado final. Mas eu quero aqui te dar algumas dicas, algumas orientações que vai fazer a maior diferença na sua vida, tá joia? O restante vão ser detalhes que podem sim ser melhorados, que vão sim fazer diferença, mas não serão altamente necessários. Então vamos aqui. Primeiro, a parte do estudo. Então, estamos no estudo do texto, no estudo do nosso conteúdo da mensagem, no processo de preparação, nesse momento, uma preparação de conhecimento. É uma preparação de conhecimento. É como se você estivesse fazendo uma faculdade intensiva, provisória, para uma coisa específica. Ou seja, você vai pregar em um texto e é como se você estivesse fazendo um doutorado naquele texto, naquela passagem específica. Você está se propondo a ser especialista naquela área específica, naquela delimitação que você escolheu. Qual o nome da delimitação? Perícope. Perícope é o nome da sua delimitação, é o espaço entre o começo e o final do seu estudo, o início e o final da sua narrativa, ou o início e o final do seu texto dentro de um tema que você está se propondo a pregar, ok? Então vamos lá. Por mais que quando nós falamos que estudo do texto fica parecendo que é só olhar os comentaristas, é só o que dizem a respeito disso, é só o que outras pessoas falam, é entrar no Google, é entrar em uma pesquisa, é ir no Wikipédia, é ir no dicionário. Não, calma, que essa não é a nossa principal fonte. Lembrando que a nossa pregação ela só tem autoridade se ela for bíblica. Se o texto não falar com você, não adianta ninguém dizer nada, não adianta outro pregador te falar, não adianta nenhuma pesquisa te informar. É o texto bíblico que vai transmitir algo para o seu coração de forma tão profunda que você vai queimar para transmitir aquela verdade, para espalhar aquela mensagem. E o mais interessante é quando Deus aqui te transmite algo sobrenatural. É como se Deus abrisse os seus olhos. É como se Deus dissesse para você assim, filho, senta aí que hoje a faculdade é por minha conta. Eu sei bem o que eu escrevi e eu é que vou te ensinar, detalhe por detalhe. Então, sim, é possível você ser um excelente pregador, uma excelente pregadora, sem nenhuma biblioteca. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma biblioteca, mas ela não é a parte fundamental do meu ministério. A parte fundamental do seu ministério da palavra é o zelo, é o temor, é sua vida de oração, é sua vida de leitura da palavra, é o seu conhecimento geral das escrituras, que eu vou estar falando também a respeito. Na verdade, falando novamente, porque eu já disse coisas referentes a isso para vocês, são os principais. Porque se você conhece as escrituras, busca conhecer, as outras coisas te auxiliam, mas elas deixam de ser necessárias. A primeira parte é o estudo do texto na Bíblia. Sim, sempre deve ser assim. Repito, sempre deve ser assim. E eu confesso para você que eu caí na armadilha de agir de forma contrária. Por quê? Porque eu comprei muitos materiais de subsídio e me empolguei. Então, eu ficava ansioso para lê-los. Se eu fosse pregar num texto, às vezes antes de eu me dedicar no texto, eu já queria correr para o material e ler o que eles falam a respeito. Só que lembra do óculos? Você vê com a cor do óculos que você está utilizando? Se eu pegar um autor ali e ler o comentário dele, e ele me fizer enxergar o texto um pouco averdeado, assim, né, figurativamente falando, quando eu olhar para o texto, eu vou ver do jeito que ele viu, porque eu estou sendo manipulado pela visão dele. Mas e quem disse que é a visão que Deus quer que eu tenha? Então, por isso, eu preciso chegar no texto de uma forma
o máximo sem preconceitos, sem conceitos prévios, sem ideia formada. Porque se eu chego no texto com a minha opinião formada, então não é a palavra que está me falando algo, é eu que estou querendo falar algo para a palavra. Se eu já tenho conteúdo, se eu já tenho conhecimento, por que, que eu vou querer adquirir algo? Não. Então eu preciso chegar nas Sagradas Escrituras disponível, disposto a aprender, disposto a ser corrigido, disposto a ter uma nova mentalidade, disposto a ter uma nova interpretação. Porque se eu não estiver disposto a algo novo, eu não estou disposto a nada. Eu só vou usar a palavra, ela não é para ser usada por mim. Quando nós falamos que a Bíblia é o nosso instrumento de ministério, não estamos dizendo que ela é a ferramenta que nós usamos da forma que quer. Nós queremos dizer, na verdade, que ela é a nossa base, o nosso sustento, ela é aquilo que nos ancora, que nos segura, que dá toda a direção, que nos dá a capacidade e a possibilidade de fazer algo. Mas não que ela pode ser usada por mim da forma que eu quero. Ok? Então, sim, nosso primeiro estudo é na Bíblia, estudo do texto na Bíblia, porém, disponível, disposto, coração aberto, mente aberta. Por exemplo, você não pode ir lá ler um texto que vai falar sobre dízimo e você não gosta de dízimo, você entende que não tem que dizimar. E você já entra lá para achar um motivo para provar que aquele texto, na verdade, não está defendendo o dízimo. Se o texto estiver defendendo, você não pode relutar contra o texto. Você pode buscar entendimento de forma racional, buscar ser convencido de uma forma racional, fazer pesquisa, mas aberto ao entendimento. Tá joia? Isso é necessário. Então, a primeira questão que você vai fazer é essa. Você vai ir coração aberto. Você vai fazer esse estudo, mas de uma forma específica, com um coração aberto. Vou só colocar coração aberto que você já vai entender, mas isso é coração, é a sua mente, é em paz, porque às vezes o texto vai ser contra você. Às vezes o texto vai defender uma ideia contra a sua ideia. Às vezes o texto vai defender uma teologia contrária à sua teologia. E você tem que estar disponível. Você vai manipular o texto só para falar, não, eu não estava errado. Olha só, existe um outro modo de interpretar. Então tome cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Fernando, cheguei num texto que ele tá levando a entender que é tudo contrário ao que eu penso, mas eu não consigo defender do jeito que o texto está defendendo. Dá um tempo para você e o texto fazer as pazes. Pregue outro texto, busca a direção de Deus, ora com respeito àquilo, para que você não venha manipular o texto. Não faça isso. Principalmente tendo consciência de que está fazendo isso. Jamais você pode fazer isso. Porque se fizer isso, você perdeu o temor, você perdeu o respeito, e a Bíblia já não tem mais autoridade para você, e, portanto, sua pregação não tem mais valor e nem autoridade. Você vai perder a unção, você vai perder a direção, você vai perder até a fé. Então, cuidado, não brinque com o texto. O texto é algo muito sério. Então, veja bem, esse estudo do texto na Bíblia é um estudo limpo, é um estudo devocional. Esquece nesse primeiro momento que você está indo pregar. Deixa o texto falar. Deixa o texto te bater. Deixa o texto te exortar. Deixa o texto te corrigir. Deixa o texto te moer. Quanto mais isso acontecer, melhor vai ser sua pregação, mais profunda e mais coerente. E o que fazemos então com este texto? Primeiramente, uma leitura cuidadosa e profunda. Como assim uma leitura cuidadosa e profunda? O professor falou que eu preciso ler o texto. Aí você vai lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Já cumpri a primeira etapa. Qual que é a segunda? Não. Deixa eu te falar. Pregar é diferente da meta da sua empresa. Talvez você trabalhe, bate metas, aprendeu a ser corrido. O que importa é vender. No sermão não é. O que importa não é cumprir as etapas. O que importa não é ter uma pregação. O que importa não é pregar bonito. Existe algo muito grande envolvendo tudo isso. E essa leitura cuidadosa e profunda é
tanto em quantidade de vezes, também em calma e meditação, quanto em observação. E acredite se você quiser, toda vez que você for pregar num texto, você vai descobrir algo novo. Mas por que você descobriu algo novo? Porque você deu mais tempo para o texto. Você deu mais tempo para a palavra falar com você. Você deu mais uma oportunidade de receber algo. E isso vai continuar acontecendo. Ou porque você olhou com o texto com o coração um pouco mais aberto, ou com uma mente um pouco mais aberta, ou com um pouco mais de intimidade com Deus. Ou talvez o cenário que você está vivendo é diferente. Uma coisa é você pregar "O Senhor é meu pastor e nada me faltará" quando o estudo está bem. Você vai pregar com uma visão de que, porque o Senhor é o seu pastor, tudo está dando certo e a vida é uma vida de sucesso. Mas se você estiver sofrendo como Jó, ou como alguns outros, ou como Elias, pode ser que a sua visão vai ser diferente daquela visão de quem está por cima. Você vai ter a visão de quem está por baixo e tudo o que ele tem é o Senhor como pastor. E é a única coisa que está dando vida, que está suprindo e que te dá não só forças, mas condições de viver. É muito diferente. Você vai olhar para o texto, você vai ver coisas diferentes, detalhes diferentes. Tudo vai ser diferente, porque não é o texto que mudou. Sua vida está diferente. Você está passando por um momento diferente. Então tenha uma leitura cuidadosa e profunda. Observe cada detalhe, cada vírgula, cada palavra. Leia de novo. Pensa no texto. Imagina o texto. Tente imaginar quem estava falando, quem estava ouvindo. Tente imaginar o cenário. Tente imaginar uma situação. E assim, vai deixando, vai remoendo o texto. Eu acho que se usa esse remoer, é muito aquela linguagem figurada do animal, dos que ruminam, né? Na verdade, não é remoer, é ruminar. É como se você já estivesse engolido, mas não tivesse engolido, estivesse mastigando e engolindo de novo. É algo parecido com isso, sabe? Por mais que você nem está lendo o texto, mas é como se ele estivesse entrando, saísse, processasse e entrasse de novo. É como se fosse isso, sabe? É algo extraordinário. Você está dirigindo e tem uma luz. Tudo isso pedindo direção a Deus também é algo extraordinário. Sobre a leitura antes e depois do texto, já falamos até um pouquinho sobre isso. É o contexto. Isso é importante, muito importante. Por quê? Porque isso vai observar onde que aquele cenário começou. Se existe algo antes que afetou aquela realidade. Nem sempre a leitura antes e depois vai fazer diferença. Mas você é obrigado a ler fazendo ou não fazendo diferença. Por que você é obrigado a ler? Porque como que você vai saber se faz diferença se você não leu? Então você não vai ter confiança. Você não vai saber se faria ou não faria diferença. Por exemplo, existem coisas que o resultado muda pelo que aconteceu antes ou pelo que aconteceu depois. Uma coisa é você falar dos pecados de Davi, da exortação do profeta Natan para Davi, e você fazer isso sem ler o que vem antes. Outra coisa é você saber tudo o que aconteceu antes para que o profeta falasse e agisse dessa maneira. Porque, na verdade, o que o profeta Natan fala a Davi tem a ver com a história de Davi desde criança. Natan não só falou do pecado, mas Natan usou meios que relembravam Davi desde sua infância. E se você quiser saber o que eu estou falando, tem uma pregação do Genivaldo Bento, é um morenão, ele é da Pentecostal, se não me engano, da Assembleia de Deus, quer dizer, tenho quase certeza que é da Assembleia de Deus, e é até bom que você vai entender sobre sermão narrativo, e ele prega dessa forma, construindo histórias narrativas,
de forma muito bem, de forma muito profunda, e ele vai pregar esse sermão assim, de forma extraordinária. Você pode pesquisar e dar uma olhada. Você vai estar aprendendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, se você leu aquele texto e não sabe o que vem antes, não dá nem para você pregar, não tem como. E se você não sabe o que vem depois, ou não leu o que vem depois, você não vai entender o que aconteceu. Aconteceu algo com o arrependimento de Davi? Davi teve consequências? Não teve consequências? Tá depois. Lá nesse texto, Natan não está falando sobre isso. Lá só deixou Davi dar a sentença. Mas e o que de fato aconteceu de sentença para com Davi? Não temos, ok? Não ali naquela narrativa, está mais para frente, na vida inteira futura de Davi. Então sempre faça isso. Sempre leia antes e depois do texto. O quanto você vai precisar ler antes e o quanto você vai precisar ler depois vai depender muito. Por exemplo, os evangelhos é uma narrativa muito resumida de algo que, de fato, muda muito rápido. Agora eu preciso te dizer sobre algo que, de fato, faz diferença sempre. Por que faz diferença sempre? Olha isso aqui. Leitura antes e depois do texto. Tá. Só que como que você vai saber o tanto que vai ter que ler antes e o tanto que vai ter que ler depois? Você sabe até onde essa história se estende antes ou até onde ela se estende depois? Toda a pregação você vai ter que analisar isso? E se você tivesse cumprido tão somente isso aqui? E se uma vez você tivesse se dedicado a conhecer o contexto inteiro das Sagradas Escrituras? Isso muda a sua pregação de uma vez só. Uma única vez de ter lido a Bíblia inteira te dá um panorama geral. E é por isso que eu trouxe essa Bíblia aqui, ó. Eu gosto muito de ser prudente com a indicação para vocês. Essa Bíblia nem sempre ela está disponível. É a Bíblia em ordem cronológica, NVI. Mas presta atenção, porque não é só você digitar aí se você for querer comprar a Bíblia em ordem cronológica. Por exemplo, tem a da CPAD, eu tenho uma de estudo em ordem cronológica da CPAD. Excelente Bíblia, inclusive a aplicação pessoal em ordem cronológica, tem desenho, tem mapa, é uma espessura assim. Não, essa aqui não é Bíblia de estudo, ela não tem nota de rodapé, não tem explicação, tanto é que ela é fina. Se você for olhar, ela é relativamente fina. É só o texto reorganizado em ordem cronológica. E é da NVI. É a única que eu conheço até hoje com essa proposta. E eu tive a oportunidade de ser a primeira Bíblia que eu li inteira. Mudou minha vida. Mudou minha história. Tá bom? Primeiro que eu li ela muito rápido. Eu li ela em cerca de 3 meses e isso facilitou. Então tem essa segunda dica. A primeira é ler a Bíblia toda. A segunda dica é tente ler isso em um espaço de tempo menor. Só que 3 meses eu sei que é muito pouco. Eu fiz em 3 meses porque na época eu não tinha filhos ainda. Teve um período que a empresa minha ficou parada por uns 15 a 20 dias. Foi o período que eu li ela quase inteira. Então eu lia de manhã, de tarde, de noite. Era como meta mesmo. Nem te aconselho muito a fazer isso, mas faz diferença também. Dependente se você fez ali só para ler ela inteira, que já vai te ajudar. Mas leia a Bíblia toda. De preferência, não tão demorado. Se você for querer começar a ler a Bíblia do zero e ler ela toda e tiver condição, isso não for afetar a sua vida, essa Bíblia pode fazer uma grande diferença. Por quê? Porque ela você vai ler de forma cronológica, o que vai te gerar um entendimento melhor e mais rápido. A linguagem NVI, você já viu falar sobre a linguagem NVI, facilita. Quando eu até marquei a minha toda, ó. Já comprei ela com 30 marca-texto. O que acontece? A linguagem da NVI é uma linguagem muito boa. Não é aquela linguagem difícil que você tem que ficar olhando dicionário, não. É uma linguagem que você lê fluido. Se você é uma pessoa de leitura, você consegue ler fluido. Então, sua leitura não é travada. Isso já te faz ganhar tempo e entendimento. E o outro detalhe é que, por ser em ordem cronológica, você vai começar a ter gosto, porque a história vai caminhar. Quando você chega
e passa por qualquer personagem ele sendo novo, nunca mais você volta nele sendo novo. Diferente na Bíblia, que foi organizada por outra forma de organização, que é a organização canônica que chamamos, ela é diferente. Por exemplo, você lê lá sobre algum rei, aí você tem primeiro Reis, aí às vezes, dependendo, vai estar em Samuel vai repetir, dependendo em Crônicas vai repetir. Já nessa aqui é o seguinte, se existe uma mesma passagem que está em Crônicas, Samuel e Reis, esses 3 textos vão estar juntos. Então você vai ler ele, ó, e ele repete, tá? Exatamente, você lê a Bíblia inteira. Digamos que tivesse lá em Crônicas assim, ó, e fulano nasceu. O outro texto em outro livro em Reis, e era de tanta idade quando o seu filho nasceu. Vai estar tudo junto. Porque depois que nasceu, nasceu. Não vai voltar ele nascendo mais. Já vai voltar ele nas próximas fases da vida. Isso me ajudou. Juntando esses 3 fatores. Linguagem fácil, cronológica, e eu li em uma rapidez, vamos dizer assim, acelerada, que acabou me ajudando demais. Então, eu tenho um bom panorâmica bíblico por causa dessa leitura. Então, quando eu estou te falando do que vem antes e depois do que o profeta Natan falou com Davi, é porque eu lembro, ok? Eu lembro da trajetória. E fica mais fácil você entender assim, então é por isso que Deus fez isso. Então é por isso que o povo deu errado nisso. Por quê? Antes de dar errado, se foi em consequência de algo, você viu o fato antes. Não ficou emaranhado. Porém, não é uma cronologia perfeita. São possibilidades cronológicas. Ninguém sabe, e esse salmo foi escrito quando? Eles tentam agrupar, tá acontecendo isso em Reis, Davi tá fugindo, aí entra o salmo que possivelmente Davi escreveu naquele momento. Então fica mais fácil você entender o sentimento dele, por que ele escreveu, por que ele disse aquilo. São detalhes assim, ok? Quando chega no reino dividido, fica até confuso de lê-la, mas o que ela faz? Ela vai pegar, deixa eu aproveitar e colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho o reino dividido aqui. Não. Reino dividido. Reino dividido tá assim, ó. De um lado, o reino de Israel, do outro, o reino de Judá. As coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, uma do lado da outra. Quando está acontecendo algo no reino de Israel, mas entre aspas, no reino de Judá, não tem nada relatado naquele momento, fica em branco. E vice-versa. Se está acontecendo no rei de Judá e no rei de Israel, não, o lado de cá que ficaria branco. É muito interessante para você ter essa noção. Como se você estivesse vendo um filme mesmo. Então, fica aqui uma dica, mas lembrando, irmãos e irmãs, eu gosto de ser prudente. Não estou te mandando comprar. E nem sempre essa Bíblia está disponível. Teve um tempo que não estávamos achando ela, mas recentemente um aluno achou, então acredito que pode ser que ela tenha tornado a vender. Vale a pena? Vale. Mas se você tiver condição, não vai arrumar problema familiar, problema financeiro se você não tiver condição. Lembra que o propósito do nosso curso não é te onerar, é ser bênção mesmo, tá bom? Mas é uma Bíblia... tem outro detalhe, que vai que você compra. Essa Bíblia não dá para você levar para o púlpito, não. Nem para pregar e nem para acompanhar a pregação, porque os textos estão emaranhados. Não dá para você caçar aqui, por exemplo, chegar aqui e caçar segundo João. Não dá. Porque não dá para você saber. Você tem que vir achar quais as páginas que segundo João está. Eu vou citar algum exemplo aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 20, nessa Bíblia, uma parte dele está na página 556, uma outra parte na página 574, uma outra parte na página 576, uma outra parte na página 577 e outra parte na 578. Ou seja, por mais que tenha algumas páginas aqui que foram sequências, tem outras que não tem nada a ver, estão distantes, então não dá para você ler o texto corrido ali na hora de pregar ou quando alguém está pregando não, tá bom? É Bíblia só para você ler toda.
E serve às vezes, se você quiser preparar, ver alguma coisa de ordem, mais ou menos quando que era isso, porque eles tentam fazer aqui uma expectativa de que ano que era, quantos anos antes de Cristo. Então tem essas finalidades, ajuda bastante. E como eu sempre digo, se você não leu a Bíblia inteira, pelo menos o Novo Testamento, irmão, isso aqui é sobre questão de segurança teológica. Vai ajudar o seu entendimento de qualquer texto, o seu entendimento teológico de qualquer texto, qual que é a nova visão daquele texto, que às vezes você pega um texto sem ter lido o Novo Testamento e você cria uma heresia. Ou você pega um texto no tempo da lei e nem que você manipula ele, mas você não conhece o tempo da graça do Novo Testamento e você usa aquele texto de forma indevida. Você se torna um legalista ou alguma coisa assim. Então é muito perigoso, temos que ter muito cuidado com isso. Não te aconselho a entrar no ministério da pregação sem ler o Novo Testamento. O Novo Testamento é fácil de ler, tá? Não é pesado, é rápido. Faça isso, pelo menos o Novo Testamento, tá bom? Ainda mais agora que você está finalizando o curso, talvez você vai esperar terminar para dar conta. Termina o curso, coloca como prioridade, como meta. Porque o curso já vai te dar uma base, já vai te dar uma direção. Mas se você não tiver o conhecimento, o curso está te ensinando a entregar melhor algo. Mas se você não tiver o que entregar, não tem como. Você vai continuar falando coisas sem sentido, sem nexo, sem fundamento. Então, cuide da sua inteligência espiritual, tá bom? Da sua inteligência de conteúdo bíblico. A homilética ela está te ajudando a ser inteligente, racional, entregar de uma melhor maneira, uma forma mais prudente, correndo menos riscos, errando menos, sendo mais objetivo, sendo mais claro, sendo mais profundo, impactando mais, transformando mais, trazendo uma mensagem mais memorável, que vai ficar na mente das pessoas por mais tempo. Mas você precisa se dedicar, você precisa ter conhecimento. Existem muitos detalhes que nós poderíamos dizer sobre a leitura bíblica. Uma outra que eu vou até acrescentar aqui agora é o paralelo, mas analisar textos paralelos ou referência cruzada é algo que faz muita diferença nos seus estudos. Por quê? Exatamente porque você vai ter essa noção desse assunto à luz de todas as Sagradas Escrituras. Então, se um texto está falando sobre vida eterna, faz sentido e por muitas vezes é bom e necessário, por mais que você não esteja no sermão temático. Quando você está no sermão temático, automaticamente você já vai para os textos paralelos, ok? Você já vai para a referência cruzada, você já vai ali procurar na concordância bíblica. Isso já vai acontecer no sermão temático, porque o sermão temático, cada divisão não é outro texto. Então, isso já vai acontecer no sermão temático. Mas aqui eu estou tratando de um estudo do texto, único texto, que é uma espécie do sermão expositivo. Mesmo assim, você vai observar em outros textos como que a Bíblia ensina aquela verdade, como que a Bíblia repassa aquela verdade, exatamente porque aqui você vai entender melhor qual que é a intenção de Deus com aquele ensinamento, e pode ser que você estivesse ultrapassando alguma linha. Por exemplo, a Bíblia não se contradiz. Se em um texto você entendeu que algo é permitido e no outro você entendeu que de modo nenhum pode ser permitido, opa, peraí, deixa eu analisar essa situação, porque tem algo aqui que não está batendo. Ou seja, o paralelo não está acontecendo. A referência cruzada, uma referência não está aprovando o meu entendimento. Não que a Bíblia esteja anulando ela, mas o seu entendimento com relação a este texto está sendo anulado pelo seu entendimento com referência a esse outro texto, que você fez um cruzamento de informações. Isso vai te dar argumentação, vai te dar segurança, vai te gerar entendimento e vai ser bênção. Então, textos paralelos, referência cruzada, você pode olhar a concordância bíblica, vai te ajudar muito. Por exemplo, você vai pregar um texto sobre o sábado. Veja todos os textos que falam sobre o sábado. Até para você fazer uma introdução, para você fazer uma ilustração,
para você fazer uma explicação, para você fazer uma aplicação, para você fazer qualquer coisa. Vai fazer diferença, sim, você ter esse conhecimento dos outros textos. Ou seja, como que a Bíblia aborda esse assunto em outras partes. Amém? Então, esse é o estudando o texto na Bíblia. Tem mais detalhezinhos? Tem mais detalhezinhos, mas aqui eu acredito que eu te falei os principais. Aqueles que, se você cumprir, já vai estar de bom tamanho. E lembrando que, se você ler a Bíblia inteira, você já cumpriu uma boa parte do seu ministério, que serve para sempre. Seu conhecimento bíblico, ele te acompanha para sempre. E sempre vai ser mais fácil fazer um sermão. Sempre vai ser mais fácil pregar. Sempre vai ser mais fácil argumentar. Sempre vai ser mais fácil achar um texto, achar um tema. Maravilha, vale a pena. Ainda que não fosse para pregar, já valeria a pena. É obrigação nossa. Mas, para nós somos pregadores. Além de valer a pena, mas e muito, eu sinto que é uma necessidade. Você não pode dizer que é um homileta, que é um pregador, que é uma pregadora, sem ter estudado, lido a Bíblia inteira. Então coloque isso como prioridade na sua vida, principalmente agora que o nosso curso já está quase chegando ao fim. Talvez você espere terminar o curso e comece como prioridade máxima. Amém? Posso ouvir um amém? Mas se você já teve essa oportunidade, já fez isso, glória a Deus por isso, tá bom? Louva a Deus pela sua vida e sei que você nunca vai se arrepender. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos e te pedimos, Pai, força para aqueles que nunca puderam ou tiveram condições, ou tempo, ou disposição, ou força, que o Senhor Deus supra todas as necessidades e abençoa que os teus filhos, teus servos possam ler a tua palavra como um todo e eles tenham um conhecimento geral das Sagradas Escrituras e assim possam pregar com muito mais autoridade, com muito mais conhecimento, com muito mais ousadia. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um. Sê conosco, Deus, e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz e que o Senhor seja conosco. E até a próxima aula, se Deus quiser.